Bom dia, tudo bem com todo mundo aqui? Agradeço, os dirigentes da casa, seu Anésio Domingos, todos os dirigentes, o pessoal da evangelização da Mocidade que estão recebendo um grupo da nossa Mocidade Espírita lá. Trago o abraço do Centro Espírita do Calvário ao Céu, que é uma casa de 116 anos. Esses jovens que aqui estavam fazem parte da MEB, Mocidade Espírita de Bebedouro, que é a primeira mocidade espírita do mundo, que está quase chegando aos 100 anos a mocidade, E a gente fica muito feliz. Eu tive a felicidade de ser criado dentro dessa casa espírita, que tem evangelização também há quase 100 anos, mocidade espírita há quase 100 anos. Isso é uma coisa muito boa, De lá, desta casa, saíram muitas outras casas, de Bebedouro, de toda a região. E Araraquara, o Portal da Luz, Obreiros, Consolador, o Pascoal Gross, tantas casas aqui que eu há tanto tempo venho falar. Inclusive, a segunda palestra que eu fiz na vida com 13 anos foi no Ranchinho. Eu lembro que foi aqui, a primeira em Ribeirão e a segunda aqui. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês. Para falar de um tema que eu imagino que aqui em Araraquara ninguém tem esse tipo de problema. Ninguém tem conflito existencial, não é isso? Então, mas vocês podem conhecer alguém que tenha, Então, nós vamos colocar aqui a bibliografia básica do que nós vamos falar. Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o livro A Obsessão, esses 4 obras básicas, fundamentais, escritas pelo nosso codificador. E também essas outras 4. O que dá nome à palestra, o livro Conflitos Existenciais, que é ditado pelo espírito Joana de Ângeles para o médium Divaldo Pereira Franco. O livro Vampirismo, do José Herculano Pires, que, segundo Emmanuel, é o metro que melhor mediu Kardec. Quem tem medo da obsessão, um livro escrito pelo nosso companheiro Richard Simonetti, da cidade de Bauru, que desencarnou há não tanto tempo. Imagino que o Simonetti seja conhecido da maioria aqui. E do livro Missionários da Luz, que o espírito André Luiz ditou para o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, a maior parte das coisas que nós traremos aqui foram retiradas dessas obras. Como eu sou professor, professor tem essa mania de citar bibliografia, ser didático. Então, o nosso bate-papo ele vai ter essas 3 partes aí. As causas psicológicas das nossas fugas, as consequências que decorrem dessas fugas psicológicas, e no fim fica um pouquinho mais leve, Os objetivos de estudarmos isso e as soluções, porque é para isso que a gente estuda, para encontrarmos soluções para nossa existência corpórea. Muito bem, dentre as causas, nós precisamos pensar o seguinte: nosso sistema nervoso central, ele suporta e redireciona altas cargas emocionais, como está ali, promovendo a liberação de hormônios que garantem o equilíbrio orgânico. Os nossos ancestrais, na chamada pré-história, eles precisavam disso para sobreviver o tempo todo, que eram os mecanismos de fuga e luta. Então, vamos entender. De todo o tempo que nós estamos aqui no planeta, nós seres humanos, mais de 2 milhões de anos, 99,9% desse tempo é o que a gente chama de pré-história. E só 0,1% é quando nós passamos a registrar a história de forma escrita, e por isso nós chamamos isso de história. Então, durante todo esse período que nós chamamos de pré-história, nós construímos toda a base, desde a base física, psicológica. Então, imaginem vocês que a grande parte desse tempo nós éramos nômades. E sendo nômades, e não tendo freezer naquela época, geladeira, nós tínhamos que nos preocupar com o alimento diariamente. E essa preocupação gerava uma tensão, porque se nós não achássemos alimento, nós pereceríamos, incluindo água, abrigo contra as intempéries. E também precisávamos fugir dos predadores. Então, imagina só, o tempo todo era fugindo e lutando pela sobrevivência. Em função disso, nós desenvolvemos mecanismos de liberação de hormônio. Todo mundo já deve ter ouvido aquelas histórias de que tinha uma criança debaixo ali de um Fusca e a mãe, aliás, Dia das Mães hoje, parabéns para todas as mães, mas só um detalhe, nós espíritas temos
uma coisa mais legal no Dia das Mães, porque a gente agradece não só pela mãe dessa encarnação, mas por todas as mães que nos deram a oportunidade de reencarnar, e são muitas encarnações. Então imagine, né, nessa história que a mãe, vendo a criança debaixo do carro, ela levantou o carro. Mas como assim, né? Como que alguém consegue fazer isso? Porque nós temos nesse momento, né, liberação de adrenalina e nós conseguimos fazer coisas que comumente não faríamos. Se tivéssemos um muro bem alto e um cachorro bravo corresse atrás da gente, nós pularíamos o muro. No dia seguinte, a gente voltaria lá sem o cachorro e tentaríamos repetir a façanha de pular o muro e não conseguiríamos. Porque só diante da tensão, não é, que se libera esses hormônios, como a adrenalina, em que nós fazemos isso. Então, tudo isso é mecanismo de proteção criado ao longo da história da humanidade. Algumas descargas emocionais são transferidas para o inconsciente, dando origem às fugas psicológicas, que é o que a gente vai falar daqui um pouco. Então, o sistema, para não entrar em pane, imagina quem entende um pouco de eletricidade aí. O que acontece se o sistema sobrecarregar? Desliga, não é? Para não entrar em pane ali o sistema. Então, nós também fazemos isso e transferimos algumas dessas descargas emocionais, né, para um arquivo da nossa mente ali. Com que objetivo que a gente faz isso? Proteger-nos dessa sobrecarga que eu falei. E algumas pequenas fugas são salutares no momento, são boas. Por quê? Imagine que a gente precisa de um final de semana, às vezes, né? A gente vem num ritmo tão acelerado que precisa falar, ó, eu vou desligar o celular, eu vou desligar, vou para um local onde não tem internet. São pequenas fugas salutares. Me lembro, não sei se alguém trabalha aqui com escritório de contabilidade, imposto de renda, mas esse período agora, o pessoal fica maluco, né? Trabalhando 16, 18 horas por dia. E um dono de escritório de contabilidade contou que o médico falou assim, ó, de duas uma, ou você desliga todos os aparelhos e vai para um rancho, para um sítio, fica lá pelo menos uns 2 dias, ou você sai daqui internado, porque senão você vai morrer. Então, a gente precisa desligar, às vezes, para não ter uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga no sistema. Até aí, isso não é negativo. Estamos vendo que é mecanismo de proteção, é positivo. Então, como eu já disse, nós precisamos desligar dos problemas naquele instante. O perigo começa agora, quando nós trocamos, né, o enfrentamento dos problemas por mecanismos que retardam ou dificultam a solução. Por exemplo, não quero encontrar com tal pessoa, não vou lá. Não vou lá mais no centro, porque aí eu começo a fugir de todos os enfrentamentos, e isso vira meu modus operandi, né? Ou seja, tudo que eu tenho que enfrentar, eu prefiro deixar para depois, eu prefiro não enfrentar, porque, afinal de contas, eu ouvi numa palestra lá no centro, que é até positivo, mas positivo quando isso é exceção. Quando isso vira regra, isso vai gerar um problema muito sério para nós, enquanto espíritos. Essa observação eu coloquei, a palestra até já estava pronta, eu já fazia ela há algum tempo, quando eu ouvi de um não espírita uma frase que me assustou. Ele disse assim, vocês espíritas são muito conformistas. E eu assustei, eu falei, mas baseado em que você tem essa ideia? Vocês dizem assim, se não resolver nessa encarnação, resolve na próxima. Então, vocês sempre, né, postergam a decisão, né? Vocês têm esse mecanismo. Eu falei, olha, o tom de voz é um pouquinho diferente disso que você falou, né? A gente disse, se não resolver nessa, vai ter que resolver na próxima, né? Ou seja, não tem como escapar desse mecanismo. Mas o Espiritismo não é conformista, muito pelo contrário. Ele nos incentiva a enfrentar todos os problemas. Tá bom, agora eu não tenho condições de enfrentar, então eu vou deixar para a semana que vem. Mas não o tempo todo retardarmos isso. Eu devo buscar mecanismos. Aonde? Na casa espírita, na leitura, nas terapias, no trabalho profissional, enfim. Existem muitos mecanismos de apoio que podem me ajudar a solucionar aqueles problemas e, de acordo com o problema, eu devo buscar, né? Se o meu problema é de saúde, eu devo buscar
o quê? Profissionais da saúde, e assim sucessivamente com todos os problemas da nossa vida. Se o problema é psicológico, devo buscar terapias, e assim, né? E se o problema é espiritual, a casa espírita é o melhor local para que a gente possa buscar esse apoio. A nossa mente, ela bloqueia automaticamente as ações e situações que nos são desagradáveis, né? Sem analisar. Então, é alguma coisa que eu já vivi no passado e sei que não é agradável, é como se eu bloqueasse isso, né? Como se eu criasse um mecanismo de proteção também, que é o bloqueio. Isso é o que a gente chama de trauma. Eu estou olhando aqui, a maioria já passou dos 15 anos, né? Já. Então, vocês lembram os filmes antigos? 15, né? 15 só de... Vocês lembram, hoje é tudo digitalizado, não é assim mais. Mas aqueles rolos de filme de cinema antigo, que eram várias fotos, né? Que conforme iam rodando essas fotos, havia um movimento ali. Então, imagine que a nossa mente são... essas fotos também. Tudo que vai acontecendo, vai ficando registrado ali. E uma dessas fotos, por exemplo, quando é muito desagradável a nós essa lembrança, a gente coloca uma tarja preta em cima. Já viram quando não pode mostrar alguma coisa que coloca ali uma tarja preta? E nós fazemos isso. Isso é o trauma. Vamos dar alguns exemplos que talvez vocês já tenham vivenciado ou conheçam pessoas que vivenciaram. A pessoa sofre um acidente, eu cheguei a socorrer. Hoje a gente é orientado a não socorrer, ligar, né? Mas no passado não tinha nem celular, a gente colocava as pessoas no carro e levava para o hospital, né? Porque se fosse esperar socorro, era muito pior. E eu socorri um rapaz que caiu de moto, ele teve uma fratura exposta na perna, mas foi acordado no banco, conversando comigo, deixei ele no hospital, fiquei esperando. E aí ele perguntou quem tinha levado, falou, rapaz aí e tal. Ele falou, deixa eu falar com ele, agradecer. A hora que eu entrei, ele falou assim, como que você me carregou? Eu falei, não, eu não te carreguei, você se apoiou em mim, sentou, mas eu estava desmaiado. Eu falei, não, você não perdeu a consciência em nenhum momento. Você ficou acordado, você veio conversando comigo no carro. Ele falou, não, eu lembro que eu estava na moto e lembro que eu acordei no hospital. Isso é o trauma. É a tarja preta em cima da memória. Mesmo a pessoa não perdendo a consciência, como foi uma experiência muito difícil, né? Foi uma experiência que ele correu o risco ali de perder a vida, ele bloqueou essa memória. Então é muito comum, né, pessoas que têm trauma, e aí por isso que o Freud falava que os mecanismos de regressão não são muito aconselháveis. E um repórter perguntou para ele se é porque não funcionava. Ele falou, não, porque funciona muito rápido. Então, imagina uma pessoa que tem um trauma muito sério da infância e vai fazer uma regressão. E numa sessão de 1 hora, ela tira essa tarja preta. Isso é extremamente grave. Por isso, Freud defendia a psicanálise, né, um mecanismo de construção de alicerces, para que depois de 1, 2, 3 anos, eu esteja pronto para tirar essa tarja. Aí quando as pessoas falam assim, terapia demora muito, demora porque a gente precisa desse tempo para construir as nossas bases para lidar com aquilo. Inclusive, né, quem é adepto aí da literatura da psicologia sabe que tem muitos casos, por exemplo, cegueira psicológica. A pessoa não tinha nada nos olhos, mas ao fazer esse mecanismo de regressão, ela deixou de enxergar e depois precisou de tratamento para que voltasse a enxergar. Então veja, né, como que o trauma é uma fuga, é um mecanismo de fuga e nós precisamos, né, aprender a lidar com ele. Tudo isso que eu estou dizendo está em Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais. Muito bem. Aí essa expressão escapista é da Joana também. Ela fala, isso nos torna escapistas e gera transferência de responsabilidade e ausência de discernimento. Então, eu passo a dizer que o outro é culpado e passo a não distinguir mais o certo do errado, o que é extremamente prejudicial para o meu progresso. Aí, 2 exemplos. O exemplo 1, odiamos nos outros aquilo que não queremos ver em nós. É o efeito espelho, não é? Então, imagine que eu seja uma pessoa autoritária. Eu tenho extrema dificuldade de lidar com outro autoritário. Eu odeio no outro aquela característica que eu não quero enxergar em mim. Por quê?
Porque se eu fosse submisso, o autoritarismo do outro ficaria ok. Mas o problema é que eu quero tudo do meu jeito e ele também. Então, quando a gente fala assim, aquela pessoa é muito autoritária, quer tudo do jeito dela, normalmente é porque eu também sou autoritário e quero tudo do meu jeito. Então, esse é um dos mecanismos aí que a gente percebe. É claro que a gente pode reconhecer, sim, pessoas autoritárias sem ser, mas, muitas vezes, quando isso... Reconhecimento é uma coisa, mas quando isso mexe demais com o nosso emocional, é porque tem por trás uma questão espelho aí. Não enxergamos aquilo que é óbvio para os demais. A gente falava isso no curso do Livro dos Espíritos da nossa casa, na quinta-feira, se eu não me engano. Fala, mas como assim não enxerga? Está tão óbvio, né? Todo mundo está vendo. O palestrante Roosevelt Andolfato Tiago, escritor espírita, talvez tenha vindo já aqui em Araraquara também, o Roosevelt fala assim, a gente passa na beira da rodovia, principalmente chegando em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro tem muito, e a gente vê aquelas casas nas encostas dos morros, e a gente pensa assim, né, passando com o carro ali, isso não vai dar certo. Né? Primeira chuva forte que der, isso vai cair. A gente enxerga isso. Antes disso, eu sei que as pessoas moram nesses lugares porque não tem opção, e aqui eu não estou entrando na questão social. Né? Óbvio que não é a questão social que nos interessa aqui. Mas elas não enxergam esse perigo. Aí você fala, mas como não enxergam? É tão óbvio, não enxergam. E eu vou dar um outro exemplo que você vai falar, agora ficou mais fácil. Tente dizer para uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo que ela está no relacionamento abusivo. Ela não enxerga. Ela briga com os familiares, ela briga com os amigos, ela sai da terapia, ela deixa de ir ao centro. Todo mundo que tenta alertá-la disso passa a ser inimigo e ela não enxerga. Mas todo mundo enxerga. Olha como isso é grave para os nossos interesses enquanto espíritos imortais, né, que nós estamos aqui para nos melhorarmos. Muito bem. Na infância, nós fugimos, né, com fantasias que, ao invés de ser castigadas e tratadas como mentiras, elas devem ser orientadas, porque assim eu crio mecanismos para, na vida adulta, lidar com esses problemas. Por volta dos 3 anos de idade, todos nós percebemos que somos capazes de pensar alguma coisa e os nossos pais não descobrem. Então, a criança fala, nossa, que legal, eu pensei e minha mãe não descobriu, né? E aí, está tudo bem, todos nós temos isso. A questão é quando a gente passa a usar esse mecanismo da seguinte maneira, eu penso sempre uma coisa e falo sempre outra, e sinto às vezes uma terceira. E aqui eu tenho uma triste notícia para todos nós, ao desencarnarmos não dá mais para fazer isso, porque o que eu penso e o que eu sinto é percebido pelos espíritos. Aliás, é percebido também enquanto estamos encarnados pelos espíritos, né, que têm condições para isso. Então, é muito importante que a gente seja uma pessoa só. Pensamento, emoção, ação, palavras, sermos coerentes. Porque senão nós vamos sempre termos várias facetas e nunca estaremos integralmente num lugar. Né? Porque eu estou aqui, mas o meu pensamento está em outro lugar, gerando, inclusive, ansiedade. Não é? Eu estou sempre pensando em algo que não está acontecendo. Muitos adultos continuam crianças nas emoções, e não é saudável a repressão dos sentimentos. Né? A gente deve educá-los. Aqui, principalmente, os meninos. Né? Por quê? Vocês já ouviram falar, vai aparecer na próxima tela aí, a famosa síndrome do Peter Pan, né, que não quer crescer. Então, é como se a gente precisasse o tempo todo, né, de carinho, de proteção, porque é como se fosse uma canequinha furada, que tudo que joga ali vai vazando dessa canequinha. Né? Então, os sentimentos infantis que podem provocar essas fugas, rejeição, necessidade de aprovação ou de aceitação, falta de empatia dos adultos, né, que cercam as crianças. O que é empatia? É a competência de se colocar no lugar do outro. Então, quando os adultos não conseguem, hoje é um dia muito propício para falar disso, mães,
alguns pais, mas principalmente mães, têm uma empatia tamanha que a criança chora e ela sabe se está chorando porque precisa trocar a fralda, se está chorando porque está com fome, se está chorando porque está com sono, se é manha. Mas como? Ela não falou nada, porque eu sou capaz de me colocar no lugar do outro. A gente faz isso com os animais, né? Os animais também não sabem falar e a gente consegue perceber por que eles estão agindo daquela maneira. Pessoas com empatia conseguem isso. Todos, aliás, né, devemos ter empatia, mas num grau elevado nos faz perceber isso. E uma criança que é criada por pessoas que não têm empatia, que não conseguem passar isso para ela, possivelmente na fase adulta vai ter problemas de fuga. Mais graves, todos nós teremos, mas mais graves do que nos casos de crianças que são criadas por pessoas com empatia. Aula de psicologia hoje, está tudo bem, gente? Mas é para o espírito. E aí o que acontece? A gente foge com atitudes levianas e irresponsáveis. São formas de fuga que nós temos aí. Por exemplo, esquecemos compromissos difíceis. Eu sou professor de ensino médio, de cursinho, e todos os anos, sem exceção, e se vocês assistirem jornal na época do vestibular, você vai ver isso, alunos perdem a hora do vestibular. Alunos esquecem a data do vestibular, perdem a data de inscrição. Você fala, mas como? Estudou a vida inteira para isso, como que... Um dia eu estava almoçando no Shopping Bebedouro, vi 3 alunos lá, fui lá, era um domingo, dia de Enem, eu falei, tudo bem, está tudo bem, professor? Eu falei, e o Enem? Nós vamos fazer. Eu falei, faltam 10 minutos para fechar o portão. É hoje? Isso acontece. Eles a vida toda estudaram para aquele momento, e aí é algo tão desafiador que é como se meu cérebro bloqueasse isso. Você fala, não acredito, é impossível. Não é. Nós temos esses mecanismos de fuga. Falou assim, eu não sei o que aconteceu comigo. Alguém já passou por isso? Essa risada, eu senti 2 tons de risada aí. Umas de adesão e outras de autocrítica, né? Assim, então, muitas vezes, a gente tem esses lapsos de memória que são fugas. Estados pré-depressivos podem decorrer dessas fugas, né? Provocando isolamento. Como que isso funciona? Eu estou triste e falo assim, não estou bem, eu não vou lá na reunião de família, não, porque eu vou ter que encontrar meu parente que é de outra facção política, e eu não quero, então eu não vou lá no centro, não, porque vão me perguntar como eu estou, e eu não quero ficar explicando, e eu começo a me afastar, né, porque eu já não estou bem, eu me afasto com que objetivo? Evitar dor. Essa é a minha ideia inicial. Eu não quero ir lá porque vai me provocar mal-estar. Só que acontece exatamente o contrário. Normalmente o efeito é inverso, porque ao deixar de enfrentar esses problemas, nos isolarmos, nós deixamos de produzir essas substâncias químicas que são liberadas no nosso organismo para o enfrentamento. Lembra que eu falei de pular o muro alto, né? Então, serotonina, noradrenalina, endorfina, são substâncias que geram prazer, que geram competência para o enfrentamento, e aí cada vez menos eu vou produzindo essas substâncias, ou seja, elas vão ainda encolhendo, né? Já estou produzindo pouco e elas vão sendo menos e menos produzidas aí. E isso vai fazer com que eu possa entrar num estado depressivo. Quando nós tentamos evitar esforço e luta, normalmente nós vamos no sentido inverso da saúde mental. Então, a minha ideia era melhorar a minha saúde mental. O que acontece? Eu pioro a minha saúde mental. Ao evitar o enfrentamento, eu vou piorar. E, afinal de contas, o que é saúde mental? Saúde mental é a nossa competência para exercermos vários papéis ao longo da vida. Ora, eu sou a pessoa que aprendo, ora, eu sou a pessoa que ensino, ora eu sou a pessoa que cuido, ora eu sou a pessoa que sou cuidada, ora eu sou a pessoa que ajudo, sou ajudado, enfim. Eu preciso saber viver. Ora eu sou pai, ora eu sou filho, né? E isso é saúde
mental. Conseguir viver isso. Os mais antigos vão se lembrar de um programa humorístico. Hoje esses programas não passam mais porque são politicamente incorretos, mas nos Trapalhões tinha um quadro que se repetia sempre, que era num hospício, né? Na época usava essa expressão, né? Um hospital psiquiátrico. E vocês, os mais velhos, se lembram que sempre tinha um ali que achava, por exemplo, que era Napoleão Bonaparte, né? Um que achava que era, sei lá, Jesus. O que significa isso? Quando eu cristalizo num papel, quando eu acho que eu sou só aquilo, eu enlouqueço, eu perco saúde mental. Então, ainda que seja um quadro humorístico e, né, de gosto duvidoso, mas ele nos serve para alertar de que, se eu achar que eu só ensino, estou enlouquecendo. Se eu achar que eu não tenho nada para ensinar, isso também é perigoso. Se eu achar que eu sou forte o suficiente para sempre cuidar, é perigoso. Se eu achar que todo mundo tem que cuidar de mim porque eu sou muito frágil, isso é perigoso. Então, cristalizar nos papéis é algo que já significa perda de saúde mental e que, com certeza, vai contribuir para a perda ainda maior. Imagine quanto isso pode prejudicar, como eu falei, o espírito imortal. Tudo que eu falei até agora, se eu falasse fora do meio espírita, serviria, né? Serve para espíritas, não espíritas. Aqui tem um aspecto bem espírita. As nossas heranças espirituais provocam bloqueios porque atuam em nosso inconsciente. Heranças espirituais referentes às encarnações anteriores. Então, imaginem que, além dos traumas que eu construí nessa encarnação, eu também construí traumas em outras vidas. No livro 4 de O Livro dos Espíritos, nós temos causas atuais das nossas aflições e causas anteriores das nossas aflições. Ou seja, por que eu tenho claustrofobia, medo de lugar fechado? Pode ser que eu descubra, num processo terapêutico, que tem a ver com a minha infância, mas às vezes não. E às vezes isso está relacionado a uma vida anterior, a uma encarnação anterior. Então, as nossas experiências de vidas anteriores também podem provocar, né, bloqueios. E a gente fala, mas eu não sei, né, se eu não sou espírita, eu vou dizer, mas eu não sei de onde veio isso. Mas nós espíritas temos algo a acrescentar, que são as questões reencarnatórias. Então, isso pode provocar suicídios, graves transferências de responsabilidades para quem a gente julga que é o culpado pelo nosso fracasso. Então, a culpa é do outro, né? Como diria Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, não é? O filósofo Homer Simpson dizia isso. Então, a gente acaba transferindo responsabilidade. A gente acaba dizendo assim, eu sou assim por causa da criação do meu pai e da minha mãe, eu sou assim por causa do dirigente espírita, eu sou assim por causa dos políticos, eu sou assim por causa... E aí eu não assumo o volante da minha existência. Na adolescência, ou paixões não correspondidas, regressões provocadas, que eu já falei que são perigosas, podem causar esses problemas que eu acabei de citar. Então, eu vou para um processo de regressão e saio pior do que entrei. Terezinha Oliveira, né, quando a gente falamos sempre lá em Campinas, no Centro Allan Kardec, e a Terezinha falava assim, Edmir, o que a gente recebe aqui, de gente que foi fazer regressão e piorou e veio para a casa espírita, não é? Nem espíritas são, mas na hora do aperto buscavam socorro na casa espírita, né? Então, muito cuidado. Até porque, pela lei de progresso, nas encarnações anteriores, nós não fomos melhores do que nós somos hoje. Fomos iguais ou piores, né? Então, descobrir o que aconteceu em encarnações anteriores costuma ser um problema. Por isso, a bondade divina, a misericórdia divina nos concede o esquecimento. A indiferença é uma fuga para quem, não tendo sentido de retribuir o amor, acaba falando que aquilo não é importante, mas não é só com amor, né? Que eu pus o amor, que é o mais... Vocês já viram pessoas que não se dão bem na matemática, falam, não gosto de matemática? O outro que não vai bem no esporte, fala, nem gosto disso. O problema é que, se a pessoa não consegue amar, ela fala, amar não é importante.
imagine o quanto isso vai comprometer o espírito imortal. Porque amar é a coisa mais importante que nós temos que desenvolver. E nós, ao termos dificuldades para demonstrar o amor, nós passamos a colocá-lo, né, na prateleira inferior das coisas não importantes. Muito bem. Consequências de tudo isso que nós falamos. O fugitivo, ou escapista, como fala Joana de Ângeles, evita responsabilidades e deveres que parecem muito difíceis. Então, ele começa a não assumir, né, compromissos. Não vou casar, porque se eu casar vou ter trabalho. Eu escutei isso uma vez, num atendimento fraterno, e eu fiquei assim assustado. Hoje, é claro que é motivo de exemplificação na palestra, mas a pessoa falou, não, eu sou 100%, eu escolho o que eu quero. Se eu casar, eu viro 50%, porque aí a minha vontade é a vontade do outro. Eu falei, e se eu tiver 2 filhos, então eu viro 25%. Então, olha que pensamento, né? Quer dizer, a fuga, né, por conta do egoísmo. É engraçado, mas é sério, né? Imagina o quanto isso é sério e o quanto a gente tem assistido isso se repetir, né? Nós preferimos continuar na nossa zona de conforto emocional, porque assim a gente evita mudanças. Haroldo Dutra Dias conta isso numa palestra, e ele conta como se tivesse acontecido com ele, pode ter acontecido mesmo, mas desde que eu sou criança eu conheço essa história nas palestras espíritas. O Haroldo conta que ele estava em Uberaba e foi abastecer o carro, e tinha um cachorro deitado no posto de gasolina ali numa tábua, e o cachorro estava dormindo e chorando. E ele perguntou para o frentista, ele falou, mas por que ele está chorando? Ele falou, porque aquela tábua que ele deita ali tem um prego. E por que ele não sai dali? O frentista falou, porque não está doendo tanto. Isso que nós achamos engraçado é o que nós fazemos. Está ruim, mas está bom. Porque senão eu tenho que mudar. E aí a gente fica na nossa zona de conforto. Aqui eu não vou ter tempo, né, de psicologizar essa parte aí, mas muitas vezes a gente escolhe, né, nos nossos relacionamentos afetivos, modelos muito parecidos com pai, mãe, né, Freud explica isso, muitas vezes não porque nós gostamos disso, mas porque é o que nós conhecemos, não é? É a nossa zona de conforto. Então, nós espíritas, ao estudarmos a doutrina, somos impelidos a sairmos da nossa zona de conforto para promovermos as mudanças necessárias para o nosso progresso. E se nós ficarmos na zona de conforto, né, está ruim, mas é melhor assim. Nós criamos atavismos. O que é isso? Né? Nos servimos desses atavismos. A gente continua cometendo os mesmos erros das encarnações anteriores, só mudando de nome. Então a gente rezava para os deuses resolverem os nossos problemas quando éramos politeístas. Depois, nas encarnações que tivemos como católicos, por exemplo, rezamos para os santos resolverem os nossos problemas. E aí a gente vem na casa espírita e reza para os espíritos superiores resolver os nossos problemas. São atavismos. Não é assim que funciona. Eu preciso sair da minha zona de conforto e entender que muitas vezes eu venho na casa espírita, e a palestra de hoje tem esse propósito, para sair incomodado, para sair da minha zona de conforto, para perceber que eu preciso promover mudanças, né? O Freud diz que nós sempre agimos em busca de prazer ou para evitar a dor. E eu briguei 2 anos com essa frase até que eu tive que concordar com o Freud. É isso mesmo. E a síndrome de Peter Pan, que eu já citei anteriormente, não é, que é o fato de nós, muitas vezes, não querermos crescer emocionalmente. Meninas, reconhecem meninos assim? Pois é, os meninos são mais assim do que as meninas. Claro que acontece com todos. Uma das fugas mais comum e perigosa é a superficialidade, evitando-se o conhecimento de si mesmo. E qual é, no Livro dos Espíritos, né, a resposta que eles nos dão para que a gente possa atingir o progresso? Conhece, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E se eu sou superficial, eu não vou me conhecer. E nós vivemos num mundo muito superficial. Há uns tempos atrás, eu recebi um e-mail, eu tenho 3 filhos, e o e-mail dizia assim,
faça o teste para ver se você conhece os seus filhos. Eu, com muito medo, fiz o teste, né? Num café da manhã lá, eu tinha respondido e fui confirmar se eu tinha acertado. 10 perguntas, bastante simples, e o teste dizia que as mães costumam acertar 7, média, e os pais costumam acertar 3 das 10. Eu acertei 8, eu fiquei numa felicidade, né? Por quê? Eram perguntas assim: qual é o nome do melhor amigo do seu filho? A maioria dos pais não sabe. Qual é a cor preferida do seu filho? Qual é o prato preferido do seu filho? A maioria, as mães sabem mais, né? A maioria dos pais nem sabia que ele, né, tinha amigo, tipo isso, né? Então, isso é a superficialidade que a gente vive. A gente acaba convivendo com as pessoas sem conhecê-las, e isso é mecanismo de fuga. A gente passa a ter a visão distorcida da realidade, né, e, como exemplo, ouvir apenas o que nos interessa. Então, uma pessoa com baixa autoestima recebe elogios, recebe elogios, recebe elogios, ela não ouve. Mas aí alguém diz assim: você podia fazer um pouquinho diferente. Todo mundo só me critica, tá vendo? Ó, só me criticam. Ela não ouve os elogios. Ela só ouve uma coisa que nem crítica era, mas podia se assemelhar a uma crítica, e isso já é o suficiente para desestabilizá-la emocionalmente. Então, esse é, né, uma das características aí do fugitivo. E busca-se soluções mágicas, sem esforço. Por exemplo, né, colocar um galinho de arruda atrás da orelha para espantar o obsessor. Não, mas aí essa é clássica, né? Nos cursos de mediunidade eu falo isso. Imagina, seu Anésio, né? O obsessor chega e falou: o Edmir está com um galinho de arruda, não vou poder obsediá-lo. Ah, gente, não vai rolar, né? Pôr sementinha, sei lá do que, dentro da carteira para ganhar dinheiro. Mas não é assim que a doutrina espírita nos ensina. A gente acha graça, mas o problema é que a gente acaba buscando soluções mágicas, pondo a encarnação a perder, né? Porque, olha só o que nos diz a doutrina, como é antagônico ao que eu acabei de falar. Os nobres ideais são perdidos porque exigem postura moral adequada e luta contínua. Se eu quero desenvolver uma virtude, eu preciso ter postura moral adequada e lutar permanentemente por isso. Caso contrário, não vai ter sementinha e... né? E o passe, então? Passe também virou um atavismo, né? Por quê? Tem pessoas que chegam à casa espírita e acham que vai receber o passe e resolver todos os conflitos existenciais dela. Não vai. O passe vai equilibrar as energias, ele tem uma função muito importante, mas as questões existenciais sou eu que tenho que resolver. Então, é muito importante que a gente separe essas coisas, não é? Sob pena de desencarnarmos, e quando a nossa consciência, porque não é um tribunal externo, mas a nossa consciência nos cobrar, eu não vou ter como dizer, não sabia. Por isso que provavelmente vocês vão pedir para o seu Anésio para o Domingos não me convidar por um tempo. Falar assim: não convida aquele gordinho de bebedouro, não. Porque, olha, eu não queria saber aquilo. Não sei por que ele foi falar, agora eu sei. Mas não adianta, porque alegar ignorância não vai resolver o nosso problema perante o Tribunal da Consciência. Quando nós não sabíamos que os cigarros provocavam câncer, eles continuavam provocando. Eles faziam isso, independente de eu saber ou não. Não adianta eu agir como avestruz e enfiar a cabeça na areia para não saber. Então é bom que eu venha mesmo à casa espírita, estude, para que eu possa, aí sim, conhecendo os mecanismos, me libertar, né, das consequências. A culpa ancestral, né, a reencarnação, exerce grande influência na conduta atual, estimulando evasões da realidade. Então, a pessoa sempre espera o pior. Tem alguém, não precisa levantar a mão, não. Tem alguém que aqui que é assim, né? Sempre espera o pior. Tem a ver lá com a nossa questão da época da pré-história. A gente
tinha que sempre estar atento para o pior mesmo, para o ataque, para a fuga, para a luta. Mas hoje a gente tem outros mecanismos e a gente não pode viver mais dessa maneira. Então, a doutrina espírita é extremamente otimista, nós temos que ver as coisas de uma maneira mais positiva. A pessoa está sempre desconfiada, fica em silêncio para não entrar em contradição, sente que não é amada, e aqui eu estou frisando, sente que não é amada, não quer dizer que não seja, porque eu posso garantir que é, mesmo que não seja pela pessoa que a cerca, Jesus nos ama, os bons espíritos nos amam, não é? Nós somos amados. Às vezes eu não me sinto assim, né? Sou a canequinha furada, que todo o amor que entra ali parece que escorre. E aí eu não me sinto amado. Alguns conseguem já ter isso conscientemente, ainda que não sintam, mas pensam. Fala para o parceiro, para alguém, fala assim, eu sei que você me ama, eu sei que você demonstra, mas eu não consigo sentir. É a canequinha furada que precisa ser consertada, né? E é disso que se trata a nossa conversa de hoje. Ignorar a responsabilidade de forma alguma anula, né? Eu já falei isso, quer dizer, eu não sei, né? Tudo bem, eu não sei da lei da gravidade, mas se eu me jogar do prédio, a lei da gravidade vai funcionar. Então, não anula o fato de eu não conhecer. É comum, né, o fugitivo perder a autoestima porque ele acha que ele é incapaz de resolver solucionar os problemas. E agora sim chegamos na parte mais leve final aqui, um pouquinho mais leve, que é como solucionar isso. Para que eu vim ao centro? O que eu posso fazer para lidar com essas fugas aí? Joana de Ângeles aqui diz assim, primeira coisa, reconhecer-nos escapistas e traçar metas para a solução dos problemas. Se todo mundo sair daqui, me incluindo, dizendo, olha, sou escapista, eu de vez em quando fujo de algumas responsabilidades que eu sei que eu precisaria enfrentar, seja do ponto de vista da saúde, do estudo na casa espírita, enfim. Se isso acontecer, Joana de Anjos fala, bom, já estamos no caminho certo. Segunda coisa, reconhecermos orgulhosos, egoístas, é fundamental para o início do processo de cura. Quais são as duas maiores chagas da humanidade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? Orgulho e egoísmo. Ah, não, eu sou muito humilde. Ah, se eu falei isso, já não sou, né? Claro que não somos. Claro que ainda temos orgulho e egoísmo implantado, né, em nós. A questão não é nem perguntar se eu sou egoísta ou se eu sou orgulhoso, é como eu lido com o meu orgulho e com o meu egoísmo. Tem uma outra palestra, para uma outra oportunidade, não sei, acho que não fiz aqui, que chama O Homem Novo, que a gente fala de reconhecimentos, né, do orgulho e do egoísmo, que muitas vezes a gente nem sabe que isso é manifestação do orgulho e do egoísmo. E, portanto, não combatemos, não é? Então, é importante, segundo a Joana, esse reconhecimento. A mudança não pode ser encarada como sacrifício, porque dessa forma não mobiliza as forças necessárias. Então, fala, tá, vou fazer regime, vou fazer sacrifício, vou largar no meio. Vou estudar na casa espírita. Minha mulher perturbou tanto que eu vou. Chega no médico e fala assim, por que você está aqui? Ah, meus filhos ficam falando para eu vim, mas não vai funcionar, não vou conseguir. Eu preciso tomar a decisão de que eu tenho que fazer a mudança. Se eu estou lá para agradar alguém, vai faltar força, né? Às vezes os alunos me perguntam assim, estudam de manhã no ensino médio, fala, professor, eu estou pensando em fazer cursinho à noite. O que o senhor acha? Eu falo assim, quem quer fazer o cursinho à noite? Você ou seu pai e sua mãe? Ah, meu pai e minha mãe que acham. Não faz, você não vai dar conta. Eu quero, pode fazer, que você vai dar conta. Quando sou eu que quero, eu encontro forças para isso. Mas se é porque alguém quer, eu não encontro forças. A mudança não pode vir de fora ou ser imposta por terceiros, conforme eu já disse. Ao lutarmos contra as nossas fugas, aqui ficou leve, essa frase todo mundo vai gostar. Ao lutarmos contra as nossas fugas, encontramos paz interior e autorrealização. Ou seja, eu não preciso resolver todas elas. Só o fato de eu me colocar em luta contra essas imperfeições, eu já melhoro.
Edmir, onde que está isso na doutrina espírita? Numa das frases mais conhecidas do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas más tendências e inclinações. Está aqui, ó. Eu estou me esforçando. Eu já estou lutando por isso. E ao me esforçar, que tipo de espírito me acompanha? Os bons espíritos. Antes de ir para a sala mediúnica eu vou estudar, mas eu estou com a mediunidade aflorada. Os bons espíritos sabem que se eu estou estudando para depois ser um médium melhor, eles bloqueiam a minha mediunidade, até que eu esteja preparado para isso. Se eu estou me esforçando, eu vou ter o amparo dos bons espíritos. Então eu não preciso chegar ao resultado final para perceber os benefícios. Poucos meses depois de eu fazer essa guinada na minha vida, eu já percebo que tudo começa a funcionar. Nossos irmãos evangélicos, e aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas às vezes eles falam, eu fui para a igreja, né? A gente escuta ele, e minha vida começou a dar certo. Está aí, ó, nessa frase. Eu mudei de postura, e ao mudar de postura, os bons espíritos passaram a me acompanhar, e a minha vida começou a dar certo. Claro que eu tenho os compromissos assumidos, e eu não vou me curar de coisas que eu pedi para encarnar com aquela doença. Às vezes eu preciso dela, mas as coisas realmente tendem a dar certo. Ao não enfrentarmos as nossas fugas, nós desenvolvemos doenças, patologias de difícil tratamento. Por quê? Porque eu vou só acumulando problemas. Vou sair da encarnação não inferior ao que eu entrei, porque não há nenhuma possibilidade de eu deixar, né, o que eu já aprendi. Mas eu vou ficar estacionado e, às vezes, com mais compromissos ainda. Então, é importante que eu faça isso. Pequenos exercícios de autoafirmação. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu sei que eu preciso perdoar, mas eu ainda não consigo. Estou fazendo um exercício de autoafirmação. Mas eu não posso parar a frase aí, porque senão é a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Os mais velhos conhecem a música Gabriela, né, e sabem isso. O que é a síndrome de Gabriela? Fala, sou assim mesmo. Quem quiser que me aceite assim. Não, não é isso. Eu sou assim mesmo, mas eu estou me esforçando para mudar. Se eu parar só na primeira parte, é a síndrome de Gabriela. Mas quando eu digo, eu sou mesmo, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade enorme para tal coisa. Mas, por isso eu estou fazendo terapia. Por isso eu estou estudando a doutrina. Por isso eu estou trabalhando em prol do meu semelhante. Aí eu estou no caminho correto, né? Porque eu reconheci e dei passos no sentido de melhorar. E ao nos percebermos escapistas, nós iniciamos nosso processo de cura. E aí nós podemos despertar outros escapistas. Teve alguém que durante a palestra, vamos ver se as risadinhas aí, teve alguém que durante a palestra pensou assim, fulano devia estar aqui. Mas está aqui quem tinha que estar aqui. Quando eu inicio o meu processo de autocura, as pessoas que me rodeiam percebem isso e começam às vezes a se transformar. Às vezes não, porque cada um tem o seu tempo. Mas passam pelo menos a nos respeitar por isso. Podem não estar assim, ainda não estão prontas para iniciar o seu próprio processo, mas passam a nos respeitar pelo nosso esforço. E as dicas finais detectar o pré-estado. Então, se eu sei que eu caio sempre numa armadilha, sempre que eu vou lá na casa da minha mãe, sei lá, eu acabo discutindo com ela por causa de tal assunto. Deixa eu ver aqui quem que vai falar. Metade do salão, né? Já aconteceu isso, acontece isso. Então, eu preciso detectar o pré-estado e evitar isso. A gente fala na palestra de educação o seguinte, a criança morde um amiguinho lá na escola sempre. Sempre tem um amiguinho que ela morde, com 3 anos de idade. A coordenadora fala assim, o que você sentiu antes de morder? Meu rosto parecia que estava pegando fogo. É o famoso quando o sangue sobe, né? Aí fala assim, então vamos combinar o seguinte, quando você sentir o seu rosto pegar fogo, você vai beber água na torneira mais longe que tiver na escola, tá bom? Tá bom. Nunca mais morde ninguém. Detectou o pré-estado.
brecou antes. Quantas bobagens a gente pode evitar se nós entendermos o que nosso corpo dá sinais de que a gente vai explodir. Antes de explodir, eu posso evitar. Segunda dica, boas leituras, bons filmes, boas palestras, presenciais, online. Eu posso, através disso, fazer com que as coisas comecem a mudar dentro de mim. Aproximar-nos de pessoas e instituições que possam nos ajudar. Vocês lembram lá no início que a gente disse que eu começo a me afastar de tudo e todos? Agora é a hora de voltar. É a hora que eu percebo que a casa espírita, que a igreja, seja ela qual for, que a terapia, que a ajuda na ONG, enfim, que o estudo, que isso vai me ajudar. E aí, ao invés de me afastar, eu me reaproximo. Fazermos uma lista das mudanças e colocar a ordem de prioridade. Hoje eu vou chegar em casa e vou dizer... Isso a gente faz dia 31 de dezembro, não é? Lista para o ano seguinte. Tem gente que fala bobagem. Não é, não. A Joana de Anjos fala que não é. Se a gente relacionar 10 e conseguir, no ano, resolver uma, daqui 10 anos, olha que maravilha, vamos estar, né? Ou seja, primeira coisa, eu preciso saber o que eu tenho que mudar. Onde que está pegando mais? É o orgulho. Então, vamos trabalhar esse orgulho. Depois que eu fiz essa lista, antes disso, depois que eu fiz essa lista, eu passo a encontrar formas de consertar aquele defeito 1, aquele defeito 2, aquele, e vou melhorando. Ao desencarnarmos, ou nós resolvemos praticamente os nossos problemas, ou nós estamos a caminho de resolver. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar as suas más tendências, e aí estaremos bem amparados. Encerro contando essa história que eu já contei em outras palestras, talvez alguns conheçam. Talvez conheçam porque assistiram o filme. No filme Anjos da Vida Mais Bravos que o Mar, o Kevin Costner, ele é um salva-vidas. Ele era um líder de uma equipe que fazia resgate em alto mar, quando tinha naufrágios. E era o melhor. E todo mundo dizia, olha, ele e a equipe salvaram milhares de pessoas, ele é muito bom. Era visto como um herói. E todo mundo queria, inclusive, fazer treinamento com ele, porque, afinal de contas, ia treinar com o melhor. Um dos seus aprendizes, numa discussão uma vez com ele nunca falava quantas pessoas ele tinha salvado. E um dos seus aprendizes, um dia, falou assim, mas será que você salvou tantas pessoas? Tal? Ele falou assim, 22. Aí o aprendiz, o quê? Todo mundo fala milhares, você salvou 22 pessoas só? Ele falou, não, eu não conto quantas pessoas eu salvei, porque isso é minha obrigação. Talvez tenha sido mesmo os números que as pessoas falam. Eu não consegui salvar 22 pessoas. E eu sonho com elas. Eu lembro delas. E eu me preocupo em rever mentalmente onde eu errei. Porque um outro resgate semelhante pode ter que ser feito ali no futuro, e eu não quero falhar de novo nesse item. O que são essas 22 pessoas? É a nossa listinha dos problemas, é onde nós falhamos, é onde nós temos que mudar. É a listinha do que precisa ser feito. O que nós já fazemos, que bom, parabéns, que ótimo. Mas aquilo que ainda nós não fazemos, precisamos listar e começar a fazer. Assim, Joana de Ângeles diz que nós vamos combater as nossas fugas psicológicas. Agradeço o convite, agradeço a atenção de todos e desejo um ótimo domingo, um ótimo Dia das Mães para todos vocês. Bom dia.